noite, eu sou Marcelo Militão, sejam bem-vindos ao programa Cidadão Tropical. Depois de 3 anos de discussões, engavetamentos e até mudança de governo, o Congresso Nacional iniciou no último mês a votação da proposta de emenda condicional que propõe diversas e polêmicas alterações na Previdência Social. Segundo dados do governo, em 2018, a Previdência Social teve déficit de 194 bilhões de reais. E seguindo nas atuais condições, o sistema se tornará inviável a partir de 2034. Mas nem todo mundo concorda com essa opinião. E para falar sobre o assunto estão conosco os 2 especialistas em Previdência Social. Boa noite, doutora Carla Benedetti, como vai? Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Muito obrigado pela presença. Doutor André Benedetti, tudo bem? Tudo bem. Vamos começar essa conversa sobre a reforma da Previdência. Ela já foi votada na Câmara dos Deputados e agora vai para o Senado. Ela não entrou em vigor, mas tem gente confundindo, né, doutor André? Acha que já está tudo... O que falta para ela entrar em vigor? Então, a gente vai ter que ter mais uma votação ainda na Câmara, né? E depois ainda essa proposta ainda vai ter que ser votada no Senado. Então, o que acontece? Existe uma preocupação muito grande da população no sentido de que acha que os seus direitos já estão definidos com a reforma. É claro que o que me parece, e aí já é um assunto que foge até um pouquinho do campo jurídico, e eu estou longe de ser um entendido em ciência política, mas me parece que vai realmente ser aprovada como foi votada em primeiro turno aí na Câmara dos Deputados, e é uma reforma bastante dura com relação ao direito dos trabalhadores. É uma reforma ampla, onde vai mexer com praticamente todos os benefícios previdenciários. Quando a gente fala em reforma da Previdência, sempre houve pequenas reformas na Previdência Social. Sempre houve alguns remendos com relação à legislação previdenciária, principalmente porque é muito difícil passar uma reforma previdenciária ampla, já que é uma matéria onde traz um desgaste político bastante grande, né? Mas os direitos adquiridos vão ser respeitados. Tem esse detalhe. E tem que ser. Não faz sentido uma reforma previdenciária onde você desrespeitaria os direitos adquiridos. O direito adquirido tem que ser respeitado. Então não há necessidade também de quem já tem um direito a um eventual benefício previdenciário ficar desesperado e achar que tem que dar entrada correndo na sua aposentadoria junto ao INSS. Porque o direito adquirido ele não é protegido de acordo com o pedido do benefício. Se você tem o direito adquirido e a legislação mudou, mesmo que você não fez o requerimento da aposentadoria, o teu direito é respeitado. Entendi. Agora, se você não tem o direito, não adianta você dar entrada que isso não te protegeu em nada. Tem gente que pensa, eu vou dar entrada antes da mudança da lei que eu estou garantido. Se você não tem o tempo, não tem por que você dar entrada antes da mudança da lei. O que é importante é você tentar demonstrar que você tem o tempo antes da mudança da lei. E aí existem diversas possibilidades legais e jurídicas para que você possa aumentar o seu tempo de contribuição de forma legal e atingir, então, o direito à sua aposentadoria. Então, nada de correria, por enquanto. Não há necessidade. É claro que a pessoa tem que ir atrás do direito, mas não com um desespero, tipo, preciso ver logo que a lei vai mudar. Isso não há essa necessidade. Doutora Carla. É mais uma ansiedade, né? Que ele quer saber se ele vai atingir o direito antes da reforma, né? Quer dizer, mesmo com a reforma, e se ele vai ser muito prejudicado. Então, eles ficam ansiosos e a gente procura ver se ele vai atingir o direito ou não. Vamos falar das polêmicas da reforma da Previdência. Qual você destacaria, doutor André? Quais delas, né? Dentre as várias, né? Bom, talvez as grandes polêmicas, quando teve a votação, elas já caíram por terra, vamos dizer assim. Uma grande polêmica que tinha era com relação ao benefício assistencial, porque existe um benefício previdenciário, e nem a gente chama de benefício previdenciário, mas é um benefício da assistência social que o INSS administra, que é um benefício de prestação continuada. Ele é um benefício que eu falo que ele tem apelidos, né? Alguns chamam de BPC, outros chamam de LOAS, outros chamam de amparo assistencial ao idoso ou ao deficiente físico. E esse benefício, ele é um benefício que
Primeiro que para a pessoa ter direito a este benefício depende de um critério de renda. É um benefício pago só para a família carente. E com relação ao... Carente é muito pobre mesmo. Muito pobre mesmo, né? E é um benefício que o governo pretendia modificar na proposta de reforma da Previdência. Hoje, o idoso tem direito a esse benefício, atendendo a esse critério de renda, quando completa 65 anos de idade. E na proposta do governo, a ideia era pagar esse benefício, entre aspas, né? Entre aspas não, na verdade de forma antecipada, parecia que estava fazendo uma boa ação. Só Mas que ele ia pagar o benefício com menos da metade do que é o valor do benefício hoje, porque hoje é um salário mínimo. Antecipa, mas corta. Antecipa, mas diminuiria drasticamente o valor do benefício e, na verdade, ele só receberia um salário mínimo a partir dos 70 anos. Então era muito polêmico, porque o governo estava querendo fazer uma economia com miseráveis. Porque quem tem direito a esse benefício é pessoa ou miserável ou muito pobre. Não fazia muito sentido você querer fazer uma reforma da Previdência que tem essa ideia, pelo menos a que o governo quer passar, de que é uma ideia de tentar fazer com que o país seja um país mais igual, mas você queria fazer com que aquela pessoa miserável, o pobre, fosse participar da reforma da Previdência, ou seja, você vai economizar com o dinheiro do pobre. Me parece bastante sacrifício injusto. aí... Na verdade, era neste momento que você tem que trazer um momento de fazer com que o país seja mais igualitário. Então, isso era uma polêmica e me parece que é absurdo e caiu por terra. Isso não foi votado passou lá. E não passou. Né? Queriam também fazer isso com o trabalhador rural, restringir muito o direito do trabalhador rural. Como é que ficou no texto do trabalhador rural? Então, a questão do trabalhador rural, houve uma alteração, mas bastante pequena, eu poderia dizer, né? O homem ele se aposenta com 60 anos e a mulher com 55. É diferente da aposentadoria do trabalhador urbano. Na legislação atual, por exemplo, o homem é com 65 e a mulher com 60. Então, existe um redutor de 5 anos para o homem e para a mulher. Isso foi mantido. Não houve alteração. A pequena alteração só que houve é que existe um tempo mínimo de contribuição, que a gente chama de carência, onde o trabalhador rural ele tem que comprovar que nos últimos 15 anos ele efetivamente exerce a atividade rural em regime de economia familiar ou como boia fria, como um contribuinte individual, né? Não necessariamente existe a contribuição de fato, mas como exercício, como se fosse autônomo, né? Certo. Mas o boia fria ele tem uma característica especial. A única diferença que teve é que o homem tem que comprovar pelo menos 20 anos. O homem. E a mulher só precisa comprovar os últimos 15 como de efetivo exercício de atividade rural. Então houve uma alteração mais pequena. Então assim, os pontos que eram muito polêmicos era justamente na medida em que você ia tirar direito justamente da camada mais pobre. Imagina um boia fria. Boia fria é uma camada da população muito pobre. Você vai fazer eles participarem... tem que trabalhar com esforço físico violento, né? Então, por isso tem que trabalhar menos. Não é injusto você querer que eles tenham uma dificuldade maior para se aposentar? Não faz sentido. É verdade. Diga, Mas tem dois pontos que eu gostaria de destacar, polêmicos que eu também acho, e que se manteve com a proposta, que é a questão da aposentadoria especial. Então, eles estão exigindo a idade mínima. A maioria das aposentadorias especiais, a pessoa vai completar o direito depois de 25 anos de trabalho, né, na atividade especial, que seria atividade insalubre, atividade periculosa, e agora eles estão exigindo uma idade mínima de 60 anos. Na atual legislação não tem? Não tem. E daí vamos pensar, por exemplo, um exemplo muito comum, né, um operário de fábrica exposto a um ruído intenso. Eles chegam no escritório, algumas vezes, antes dos 50 anos, quase surdo. Então, como que a gente quer exigir que esse trabalhador ele fique até os 60 anos nessa condição, exposto a chumbo, por exemplo? Acontece que é uma economia que, a longo prazo, não vai ser economia. Primeiro porque, assim, vão ser pessoas que vão ficar doentes, então nós vamos aumentar os benefícios por incapacidade. Eles retiraram a questão da periculosidade, então o frentista, o vigilante, por exemplo, o eletricista não vai ter mais direito à questão da periculosidade para aposentadoria especial, não vai ter mais direito à conversão de tempo para aposentadoria. Como se o perigo tivesse acabado. Exatamente. E o que a gente tem que pensar em relação à idade mínima, né? Claro, vão ter as regras de transições e tudo mais.
atualmente 0,3% da população de 65 anos está no mercado de trabalho, tá? A maioria da população é uma população que não tem um índice de escolaridade alto, então assim, são serviços braçais. Então, não é possível a gente imaginar que nesse tipo de atividade realmente eles venham a contratar os idosos. É verdade. Então, como é que essas pessoas elas vão contribuir para a Previdência? Será que a gente não está fazendo uma economia agora, né, imediatamente, de curto prazo, mas será que essa economia ela vai se manter a longo prazo? Ou seja, pode vir uma conta muito maior para a gente pagar depois. Assim, até fazendo um comparativo, né, Certo. parece até um comparativo um pouco diferente, mas você vem a fazer uma dieta. Se você entra numa dieta radical, talvez você não vá manter essa dieta para o resto da sua vida, ter esse momento saudável, né, esse estilo de vida saudável. Será que a gente também não vai fazer uma economia que vai resolver aparentemente o problema do país, à custa de retirada de muitos direitos sociais, mas que a longo prazo nós vamos trazer também um problema econômico para o país? É bem pensado, né? Ou seja, uma pessoa com 60 e poucos anos fazendo um esforço físico, né? Não vai aguentar de jeito nenhum, você tem toda a razão, né? Desculpa, Marcelo, mas complementando até o que a doutora Carla estava falando, é importante a gente aproveitar isso e com certeza o programa tem um caráter informativo. Na verdade, a aposentadoria especial, ela praticamente foi extinta, tá? Porque quando a gente fala numa aposentadoria especial, ela é uma aposentadoria que as pessoas, como a doutora Carla falou, ela não tem idade mínima e a pessoa se aposenta com 100% da média salarial. E muita gente hoje se aposenta bastante jovem, quem tem direito a uma aposentadoria especial, pelas próprias características do trabalho, onde a legislação protege esse trabalhador e busca tirá-lo do mercado de trabalho de forma antecipada, como uma forma de proteção. E o que acontece? Muita gente aposenta com 40 e poucos anos de idade, 50. E eu estou falando isso porque muita gente não caiu a ficha e não sabe disso, que a aposentadoria especial ela vai ter uma idade mínima. Vai ter uma idade mínima de 60 anos. Nossa, aumentou tá? bem. Então, eu estou só falando isso daí porque o governo não falou que acabou a aposentadoria especial. Mas, na verdade, ela praticamente acabou. Na prática é isso mesmo. Porque todo mundo que se aposentava jovem, tinha 25 anos de trabalho na especial, acabou. É só com 60 anos. Então, estou deixando bem claro que tem muita gente que tem o direito ou estava muito próximo do direito e com a reforma vai complicar muito. Pois, aqui me surgiu um exemplo do pessoal das companhias elétricas que tem que subir lá na... Né? Como é que o cara vai chegar, né, a essa idade com saúde para continuar esse trabalho? Né? Fatalmente não vai conseguir. Exatamente. Não é? E só uma questão. E aí, virão depois processos de indenização? Como é que pode acontecer no futuro? Não sei. Com toda a franqueza, eu particularmente não sei. Até antes da gente... Acho que entrar no ar, a gente estava aqui conversando um pouquinho, né? A gente chega aqui, bate um papo antes. E como eu estava comentando, eu acho que depois da reforma, depois de meses, às vezes passado o ano da reforma ser aprovada, essa legislação vai estar muito mais estudada, amadurecida, avaliada, e a gente vai perceber, isso é muito comum no mundo do direito, mas eu diria que talvez com uma nova tecnologia médica é a mesma coisa, vai estar muito mais aprimorado os mecanismos jurídicos para que você de fato consiga, vamos chamar isso de buscar brechas na lei, obviamente, brechas legais, para conseguir defender o direito do trabalhador. Vai ter estudos muito profundos sobre a reforma da Previdência, que é uma reforma extremamente ampla. Mas esses estudos não se faz com uma semana, com 2 semanas. Precisa-se de um debate entre os operadores do direito, entre estudiosos do direito previdenciário, e depois desse debate aprofundado, vocês vão ter muitas matérias interessantes sobre o tema. A doutora Carla vai complementar esse assunto, né, doutora Carla? Sim. Diga pra gente. A esperança que a gente tenha é justamente como
um pouco da legislação, se passar, me parece muito absurda, é que os juízes eles vão interpretar juridicamente de uma maneira um pouco diversa do que vai estar na legislação, para que realmente haja uma justiça social, para que tenha uma interpretação conforme os direitos fundamentais e que se proteja de fato a dignidade da pessoa humana, que é o principal, né, o princípio mais importante que a gente tem dentro da Constituição Federal. Tomara que aconteça assim, né? Falando desta questão de aposentadorias, o que aconteceu na reforma, até agora aprovada, com relação aos servidores públicos e os políticos? O que vocês podem... Mudou muita coisa para eles, não? Ou melhor, vai mudar muita coisa para eles? Mudar vai mudar. Mas os políticos mesmo, eles fazem uma propaganda, olha, nós vamos receber o mesmo teto do INSS, vamos ter as mesmas regras, mas na verdade eles deixaram a opção de poder escolher o regime antigo, né? Esse que está atualmente, depois da reforma, que inclusive é muito vantajoso para eles. A média salarial dos parlamentares é R$28 mil. Enquanto 70% da população brasileira recebe entre 1 a 2 salários mínimos. Então vai ter uma mudança, mas eles divulgam que vai ser tudo igual, mas na verdade não é bem assim, porque eles têm de fato a opção pela regra antiga. Em relação ao funcionário público, vai ter uma mudança, só que a gente tem que deixar claro que com a Emenda Constitucional 41 de 2003, a questão da paridade de salários, ela já foi retirada. Então, todo servidor público que entrou, no caso, no serviço público, a partir de 2003, ele já não tem mais paridade de salário. Então, vai ter uma mudança em relação à idade, que vai ser como regime geral, 62 anos mulher, 65 homem, mas é uma pequena alteração de idade que antigamente, quer dizer, no caso hoje é 60 anos homem, 55 mulher, além do tempo de contribuição 35 homem, 30 mulher. E também vai ter algum aumento também de algumas alíquotas de contribuição, a depender do cargo que a pessoa venha exercer para os salários um pouco mais altos. Mais desconto no... Não, se for de alguém, e há gente no Brasil que no serviço público ganha hoje R$200 mil, né? A denúncia, aí tudo bem, né? Porque esse cidadão não vai sentir falta do salário, não é? Aí não tem problema. Vocês somam idade mais tempo de contribuição para a aposentadoria. A lei tem que se somar, não é? Como é que é feito esse cálculo? Não, atualmente não. Quando a gente fala de uma aposentadoria na legislação atual, o homem, ele atingindo 35 anos de contribuição, ele já pode se aposentar. E a mulher atingindo 30 de contribuição já pode se aposentar independentemente da idade que tenha. Fora a aposentadoria especial, que é 25 anos de trabalho em área especial, insalubre ou perigosa, não importa a idade, 25 anos de trabalho pode se aposentar. Então hoje a gente não tem uma idade mínima. O que existe hoje é que, bom, nessa primeira hipótese aí que eu coloquei, então na hora de calcular o valor do benefício, o INSS pega uma média, onde ele pega os salários a partir de 1994 até a data que a pessoa vai fazer o requerimento do benefício, descarta 20% dos valores menores e faz essa média. E depois multiplica por um índice que é o chamado fator previdenciário. Isso derruba polêmico um pouco, também, né? Polêmico, isso derruba um pouco o valor das aposentadorias. Quando a gente fala, numa tal da pontuação, é que se você não quiser ter fator previdenciário no cálculo do benefício, você tem que atingir uma pontuação que atualmente é de 86 pontos para a mulher e 96 pontos para os homens, e atingindo essa pontuação, que é uma somatória de idade e tempo de serviço, você não tem incidência do fator previdenciário no cálculo do benefício. Isso é o que vale hoje. Só que na proposta de reforma da Previdência, primeiro que a gente, quando fala em reforma da Previdência, não sei se as pessoas observaram, vai acabar esse papo de aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de serviço. Não tem mais essa história. Só vai ter uma. Entendi. Só vai ter com 65 homens e 62 mulher. E ponto final. Acontece que isso não vai passar a valer de uma hora para outra. O governo vai criar regras de transição para que não seja tão injusto daquela pessoa que estava ali para completar, a lei mudou, e ele fala, bom, agora é só daqui 10 anos, daqui 15. E elas estão claras já, as regras de transição?
se passar do jeito que está, tão claras. Como eu disse, tudo que está claro pode ser aprimorado através de debate, né? Como no é que direito nada como é que tão será fechado. a transição, então? Então, nós temos 4 regras Certo. de transição, tá? A primeira regra de transição, que é até mais simples de ser compreendida, é aquela pessoa que falta 2 anos para se aposentar, ela participa de uma regra de transição onde, se ela pagar um pedágio de 50% do tempo faltante, ela já pode se aposentar com a regra atual, com a média atual, com a incidência de fator previdenciário. Então, exemplo, faltava 1 ano para ela se aposentar e a lei mudou. Em vez dela se aposentar daqui 1 ano, ela vai se aposentar daqui 1 ano e meio. 50% de 1 ano, 6 meses, daqui 1 ano e meio. Essa é uma regra de transição. Certo. Né? A gente teria uma outra regra de transição, que é uma regra dos pontos. E aí que o pessoal pode se confundir. Existe uma regra de transição que é sobre pontuação também. Tem que ter 86 pontos mulher e 96 pontos o homem. Só que, nessa hipótese da pontuação, ele não vai ter direito a 100% como é o cálculo hoje. Isso daí é uma hipótese de pontuação para que você tenha direito a se aposentar. Mas o cálculo já vai entrar na nova regra. Já perde um pouquinho. Exatamente. Muito. Aí você tem uma outra regra de transição que a gente chama de regra de transição da idade, onde a mulher vai ter que ter 57 anos de idade e 60 anos de idade no caso do homem. Só que para isso, o tempo que faltava para você se aposentar, você ainda vai ter que acrescer 100%. E tem uma quarta regra de transição, que é tanta regra que a quarta eu já estou até aqui me esquecendo qual que é. 56 anos mulher, 61 anos homem. Exatamente. Por favor. E mais 1 ano a cada 6 meses. Passando 6 meses, você tem que acrescentar 1 ano a mais. Então, 57 anos a cada 6 meses, daí 56 vai para 57, passou mais 6 meses, 58, até atingir, na verdade, a idade mínima, que é o caso do 65 homem, 62 a mulher. Ou seja, eles também não abriram mão de nada, né? É muito complexo. Eu até tenho a impressão, Marcelo, que o governo criou modalidades de regra de transição tão complexas e, como eu falei, são 4 regras de transição. Eu fico imaginando uma pessoa, a partir de agora, conseguir pedir uma aposentadoria no INSS. Eu não estou fazendo propaganda aqui não, o serviço no INSS é gratuito, não há necessidade de contratação de advogado, em que pese a gente sabe que existe uma quantidade enorme de gente que procura advogado. Por quê? Você vai pedir para somar um tempo de trabalho rural no INSS, o INSS nunca reconhece. Você vai pedir para reconhecer uma atividade insalubre no INSS, o INSS quase nunca reconhece. Então, assim, hoje em dia já, talvez não, muita gente tem o auxílio de advogado porque não consegue fazer o trabalho sozinho. Imagine... Agora, depois da reforma, eu não consigo entender como que a pessoa vai chegar no INSS sozinha, sabendo que tem 4 regras de transição possíveis, como que ela, junto com o funcionário do INSS, vão conseguir definir qual regra de transição é a mais favorável para essa pessoa. Olha, até para quem for advogado e não for especialista em previdência, e para quem for especialista e não estudar muito a fundo a matéria, vai ter dificuldade para atuar. Então, assim, o governo criou um campo para a gente ainda que atua com previdência, mas que é especialista na matéria, muito grande, porque ficou extremamente complexo verificar qual o momento ideal, qual o melhor direito para a pessoa poder requerer o benefício. Né? De maneira que vai ter gente até desistindo, viu? Também. Nessa transição, né? Mas sabe que um outro ponto polêmico que a gente também teria que falar, Diga. Já que o André estava comentando também, é em relação ao valor dos benefícios previdenciários. Então, a gente está muito também preocupado, e tem que se preocupar, em relação a adquirir os direitos. Certo. Mas o valor, ele vai ter uma mudança muito drástica também. Então, se você vai começar... Para mais ou para menos? Para menos. Então, você vai começar em 60% do valor, né? Depois, primeiro que vai entrar os 100% dos maiores salários. Atualmente, pela lei, são os 80% dos maiores salários. Agora serão 100% dos salários. Desculpe, falei maiores. Todos os salários, né? Eles vão entrar nessa média. E depois dessa média, vai aplicar 60%. E só vai acrescentar 2% para o ano que ultrapassar a carência de 20 anos, que é o tempo mínimo. Nossa. Então, muita gente vai se aposentar
com um valor bem abaixo do que teria direito na regra atual. Para quem está animado, o teto é de quanto hoje? Eu acho que é 5.800 e pouco. É alguma... 5.839. Que já não é nenhuma maravilha, né? Sim, exatamente. Mas chega lá, não é nada disso. O teto hoje é esse. Mas evidentemente, como você bem disse, a maioria ganha 1 ou 2 salários de aposentadoria, né? Sim. Se eu não me engano, em torno de 1.200 é a média, mais ou menos. Já é muito. Aí nem se fala o quanto é pouco, não é? Sim. Vamos esperar para ver isso. Não sei se dá tempo nesse bloco, mas vamos começar aqui com essa questão da pensão por morte. Tem alguma alteração prevista nesse texto que foi votado na Câmara? Tem. A principal alteração é que hoje, quando a gente fala do benefício de pensão por morte, ele é pago em 100% do valor que o segurado vivo, se estivesse aposentado, o seu cônjuge receberia 100%. E se ele estivesse trabalhando e viesse a falecer, faria a média e o cônjuge sobrevivente receberia 100% do valor do benefício. O cônjuge, não só o cônjuge, todos os dependentes que têm direito ao benefício de pensão por morte. O que vai mudar é que a pensão não vai ser mais 100%. Né? Então, a regra da pensão a partir de agora, e já foi assim, tá? Ela vai ser de 50% mais 10% por dependente. Então, na verdade, você parte-se sempre de um pressuposto que a pensão vai ser de 60%, porque pelo menos uma pessoa tem que ter o direito, né? E mais 10% para mais dependentes que participarem do direito à pensão por morte, podendo chegar no máximo a 100%. Isso já era assim. Se eu não me engano, houve uma alteração com a Lei 9.032 de 1995. Tá? Então, antes dessa data, assim era o cálculo da pensão por morte. A partir de 95, passou-se para a regra atual, que é de 100%. E vai retroagir. Então, vai voltar ao que era antes. Então, de 60% mais 10% para cada dependente. Então, só lembrando que eles vão, para a pessoa que tem deficiência grave, eles vão manter os 100% da pensão. E também para quem recebe, é garantido um salário mínimo para quem não comprove outra fonte de renda e possui uma renda, seja uma pessoa de baixa renda. Falamos sobre pensão por morte e a doutora Carla vai dar mais uma informação que é interessante a gente saber, não é, doutora Carla? Sim, é que a pensão por morte ela já teve uma alteração em junho de 2015 com a entrada da Lei 13.035 em relação para a conquista dos direitos. Antigamente, antes dessa mudança da lei de 2015, bastava você pagar a Previdência uma vez, então você teria que manter só, comprovar o seguro da Previdência, que a gente chama de qualidade de segurado. A gente até orientava, às vezes era um cliente que vinha lá esposar, meu marido está doente, a gente orientava a pagar uma contribuição para que ela pudesse receber essa pensão por morte para o resto da vida. E hoje em dia você precisa comprovar os 18 contribuições para carência, também no caso da união estável, casamento, pelo menos há 2 anos, e ela também nem sempre é vitalícia. Ela começa a se tornar vitalícia, ela se torna vitalícia, no caso, com 44 anos de idade, quando esse dependente tem 44 anos de idade. No caso do cônjuge, né? Porque os filhos, eles de fato recebem só até os 21 anos de idade. Agora, vamos explicar melhor uma coisa. Vou dar um exemplo aqui para que o Dr. Carlos possa ilustrar para vocês como ficaria pelo novo texto. Se marido e mulher recebem um salário mínimo, se morre morre o marido, a mulher ficaria com quanto desse salário mínimo do marido? Então, parece que na proposta, no caso de do casal, cada um receber um salário mínimo, para o cônjuge que for receber a pensão por morte, ele vai receber 80% do valor do benefício. Se eu não estou enganado, é isso. E dependendo da sua faixa salarial, aumentando o valor desta pensão, o percentual diminuiria. Poderia ser 60%, dependendo do valor da pensão, poderia ser 40% e, em alguns casos, apenas 20% do valor da pensão. 20%? Isso vai variar de acordo com a faixa salarial. Então, vai ter porcentagens de acordo com a faixa salarial. Pelo menos aí a maioria dos trabalhadores brasileiros não estão perdendo tanto, né?
Porque quem ganha pouco, nesse caso, vai perder menos, né? É verdade. Mas todo mundo, uma coisa é certa, todo mundo perdeu. Alguma coisa perde. Queria uma resposta de vocês sobre se era ou não necessário a reforma da Previdência. Vou começar com a doutora Carla. Não, eu entendo que ela é necessária. A gente tem que aperfeiçoar o sistema, ele está defasado. Eu não concordo com esse projeto que está sendo apresentado, mas eu concordo com uma reforma da Previdência. Até, não necessariamente hoje nós podemos dizer que não exista um déficit da Previdência, mas já defendi isso, inclusive em artigo científico. O meu irmão, o doutor André, também já escreveu uma tese a respeito disso. É que a gente tem que entender que a Previdência Social, ela faz parte da Seguridade Social. E, então, por isso, o dinheiro arrecadado com a Previdência não é só com as contribuições diretas, né? Então, quando a gente está, os tributos todos recolhidos pela sociedade, eles também entram na conta, no orçamento da Previdência Social. E quando a gente vai pensar nisso, a verdade é que a Seguridade Social, ela é historicamente superavitária. Além disso, eles desviam 30% legalmente, está então em lei, né, dos recursos da Previdência Social para alocação em outras estruturas do governo. Em torno de mais ou menos 100 bilhões por ano, tá certo que pelas contas, ainda a gente observa que existiria um déficit. Mas é que houve tantos desvios com o passar do tempo, se a gente pensar na construção de Brasília, na ponte Rio-Niterói, na siderúrgica nacional, que foram utilizados com os recursos da Previdência Social para essas obras, assim, é uma conta que a gente assim, não consegue chegar num consenso. Claro que a gente não pode abrir mão, por exemplo, desse DRU. Hoje em dia, o governo precisa desse dinheiro, a gente precisa pensar numa economia, a gente precisa pensar numa reforma para que a economia caminhe bem, mas eu não acredito que a gente tenha que pensar numa solução imediata, tampar o buraco, e a gente colher lá na frente, a gente continuar com um problema, porque a gente vai aumentar o número de pessoas que vão atrás de benefícios por incapacidade, pessoas que vão atrás do SUS porque estão doentes, porque estão sendo obrigados a trabalhar já com uma certa idade, em condições que fazem mal à sua saúde, sem condições de contribuir com a Previdência. Ainda há uma camada da população que está muito no serviço braçal, por mais que o mercado de trabalho esteja mudando, ainda não tem uma mudança tão grande assim, não tem uma mecanização tão grande assim. Então, a gente tem que fazer a reforma da Previdência de uma maneira sábia, pensando na economia, mas uma economia que às vezes a gente não vai resolver tão rapidamente, mas que ela vai ser sustentável com o passar do tempo. Doutor André, a doutora Carla já adiantou que você escreveu um artigo falando que não é totalmente verdade que tinha déficit na Previdência, né? É que, eu até brinquei aqui no começo que eu não sou cientista político, mas vou ter que fazer um país. Na verdade eu sou, porque eu sou formado em Ciências Sociais junto à Universidade, a UEL, e esse curso foi depois da Faculdade de Direito. Opa! E o meu trabalho de conclusão de curso foi exatamente sobre essa questão de não ter um déficit na Previdência Social, como a doutora Carla explicou, porque na medida em que você analisa a Previdência Social dentro de um contexto de Seguridade Social, não teria déficit. Tá? Em que pese, realmente isso é verdade, mas quando você analisa só com relação à Previdência, tudo bem. Se a gente for avaliar sobre esse viés, realmente existe um déficit previdenciário. E eu defendo que tenha, sim, uma reforma na Previdência. Eu não acho que essa reforma não deveria existir. Eu acho que a reforma realmente tinha que existir, até mesmo sobre um aspecto de justiça, para um aspecto econômico. A gente sabe que existem questões de, por exemplo, muitos investidores e estão esperando talvez a reforma da Previdência passar para que possam investir e gere essa credibilidade no país. E aí começa a entrar por um assunto mais que talvez um economista seria o especialista para dizer e não eu. Né? Mas penso eu, e isso que eu vou dizer dependeria de um estudo muito profundo, e eu vou falar só em tese, isso é um pensamento meu de fato, que a reforma da Previdência tem que ter, eu entendo que tenha. Eu só acho uma questão que é injusta, que talvez a reforma da Previdência para as pessoas pobres não deveria ter.
Então, assim, Bem colocado. eu acho que talvez, isso eu até vou dizer, eu nunca li, isso eu confesso que é coisa da minha cabeça, tá? Nunca li em nenhum artigo, nunca vi na internet, nunca vi em nenhum lugar. Eu não sei se seria possível fazer um estudo sobre reforma da Previdência, obviamente que não vão fazer, porque a reforma já está aí, já está sendo votada, no sentido de faixa salarial, e talvez assim, aquela pessoa que faz parte de um grupo familiar, com uma renda até 2 salários mínimos ou até 3 salários mínimos, é claro que isso dependeria de um estudo, vocês não participam da reforma da Previdência. Não sei se isso faz sentido. Estou falando um pensamento aqui, talvez um pouco romântico, um pensamento sem uma análise profunda, Mas uma boa ideia, hein? talvez assim, reforma da Previdência, ok. Mas para essas pessoas pobres não pode ter reforma na Previdência. O que é óbvio que a partir do momento que teve a reforma, vai restringir muito o direito. E esse pessoal mais pobre é o pessoal que trabalha no serviço pesado. E é esse que vai ter que ficar até mais velho trabalhando naquele serviço pesado. Então é alguma forma de proteger. Não sei se isso era possível, não sei se é viável, não sei se caberia isso. Mas era uma ideia que me surgiu se isso pudesse ser analisado. Era a ideia, mas aqui estou falando só na teoria, porque eu sei que a reforma está aí, está sendo votada e não é assim que vai passar. Doutor André Benedetti, muito obrigado pela sua participação. Doutora Carla, muito obrigado. Muito obrigada. Até a próxima, eles sabem muito do assunto. Boa noite para todos, até domingo que vem.